Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber aqui no Portal Brasil 61 a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Ministra Damares, muito obrigada por nos atender, seja bem-vinda. Obrigada, Paloma, obrigada, mas você, por favor, conserta aí essa apresentação, você não me apresentou direito, tem que falar assim, vamos receber a ministra mais bonita do Brasil. A ministra mais bonita do Brasil, pode deixar. E aí, Paloma, deixa eu também fazer a minha apresentação, tá? Eu sou morena, eu tenho cabelos pretos na altura do ombro, eu tenho um óculos transparente com hastes dourada, eu estou sentada com uma camisa estampada com quadrados preto, marrom e mais claro, mais para o branco. Atrás de mim tem uma parede com quadros com motivos indígenas e com uma foto de uma mãe e uma criança indígena. Estou sentada numa mesa de madeira marrom em meu gabinete. Bacana fazer essa descrição. Vamos lá, o nosso bate-papo aqui, bem legal. Ministra, nos últimos anos de gestão do Ministério, o trabalho focou no fortalecimento da proteção dos direitos humanos em todo o país. A senhora pode nos citar o caso que mais a comoveu? Olha, inclusive, Paloma, essa é uma pergunta que vem sempre de uma outra forma. O que é prioridade, aonde a senhora está focando mais, tudo aqui, Paloma, é prioridade. Quando eu estou sentado com meus assessores, meus técnicos e secretários da Secretaria Nacional da Criança, para eles, a criança é prioridade, e na hora eu concordo. A criança é o carro-chefe do Ministério. Aí eles levantam, senta aqui a Secretaria Nacional da Juventude, que me prova que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens, que me provam que a geração neném só cresce, que os jovens estão se envolvendo com crime, é a juventude. Aí vem a Secretaria da Mulher, no mesmo sentido. Resultado, tudo me choca, tudo mexe muito, muito com a gente, e tudo é prioridade. Tudo aqui é prioridade. Então, assim, Paloma, tudo isso choca. Então, dizer, o que mais te chocou? Tudo choca, tudo incomoda, tudo arranca lágrimas, arranca o pavor da gente, entendeu? Nossa, a gente vê, então, o quão importante é o trabalho da pasta, né? Ministra, a pandemia impactou o trabalho em vários setores no Brasil, mas especialmente o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, afetou também? Sim. Tá? A pandemia, ela nos desafiou a trabalhar mais, né? Os nossos públicos, o nosso ministério, a gente tem um mapeamento, Paloma, que nós temos 300 públicos-alvo aqui no ministério, 300. Então, é um ministério que fala com todos os segmentos da sociedade. É um ministério que fala lá na ponta com as pessoas. A gente não executa muita ação pública. Esse não é um ministério de execução, ele é um ministério da articulação, do diálogo, dos direitos, né? Mas, mesmo assim, a gente faz muita entrega de muitos projetos. Mas é um ministério que fala com todo o povo. Então, na pandemia, nós que ficamos responsáveis pelas ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, nós que ficamos responsáveis pelos abrigos de criança, nós ficamos responsáveis pelos quilombos, pelos povos tradicionais. Então, a pandemia, ela afetou muito a dinâmica do Ministério, a gente teve que virar o curso, a gente estava numa rota, e a gente teve que virar, por exemplo, literalmente, eu tive que entrar em navios, levar comida para a região ribeirinha no Brasil. Então, a pandemia, ela desafia o Ministério a mudar a rota, e desafia o Ministério a se inovar, e a gente teve uma outra atribuição na pandemia, Paloma, que foi a gente coordenar alguns programas, alguns programas de contingência do governo federal. E esses programas voltados a idosos, crianças, pessoas com deficiência, ficou sob nossa responsabilidade. Então, todos os nossos públicos foram muito alcançados. Claro, com destaque muito grande para a mulher. A mulher foi a que mais perdeu emprego, a mulher foi a mais afetada, a violência contra a mulher e contra a criança cresceu muito, então a pandemia fez esse ministério, inclusive, se reinventar para a gente dar conta. Tá certo. A senhora pode falar, então, um pouquinho das principais ações com as famílias indígenas e as quilombolas?
Ó, deixa eu falar das ações durante a pandemia, tá? Para você entender. A política indigenista não é minha, não é do nosso ministério. A gente acompanha os direitos dos povos indígenas, mas a FUNAI fica no Ministério da Justiça, então a política é da FUNAI. E a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, fica no Ministério da Saúde. O que eu tenho aqui no Ministério? Eu tenho uma secretaria chamada CEPIR, que é a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a Igualdade Racial. Então, quando fala em igualdade racial, claro que alcança também os povos indígenas. Na pandemia, a gente tinha que fazer ações para os povos tradicionais. Então, os índios também. E a primeira decisão que eu tomei como ministra, e eu acredito, Paloma, que foi uma decisão acertada, quando a gente olha para trás, hoje a gente entende que foi uma decisão acertada, nós destinamos parte do nosso orçamento para a compra de comida, parte do nosso orçamento para a compra de cestas básicas para áreas indígenas e quilombolas. Por quê? Naquele primeiro momento, já final de janeiro, temos que lembrar que eu já comecei a trabalhar com a questão indígena junto com a FUNAI e a CESAI, final de janeiro. Naquele momento, a gente queria que o índio não saísse da aldeia e que ninguém entrasse nas aldeias, logo no comecinho. Mas como é que eu vou segurar o índio na aldeia se ele precisa sair para buscar comida fora? Então, eu precisava manter os índios alimentados para eles não saírem da aldeia. Então, a gente começa a fazer a segurança alimentar. Então, nós fomos, pegamos nosso dinheiro, depois a gente julgou a minha recurso da FUNAI, depois vieram as medidas provisórias, aí as decisões para se liberar mais dinheiro, mas a gente tinha que manter os povos alimentados. E essa foi a tarefa que eu fiz. Janeiro de 2020, a gente começa a montar o programa. Final de janeiro de 2020, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena já manda uma portaria vendo o que estava acontecendo lá fora. Não tinha sido declarado ainda estado de emergência no Brasil, mas com medo de vir o vírus para cá, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena já dá a primeira recomendação para ninguém mais entrar em aldeia, a não ser os profissionais da área de saúde. E a FUNAI vai no mesmo sentido. Então, a gente já está cuidando dos índios de janeiro de 2020. E aí, vou dizer uma coisa, Paloma, não houve genocídio indígena no Brasil. Pelo contrário, disseram que a gente ia dizimar povos. Nós tivemos mortes de indígenas no Brasil, contaminados por Covid, mas a maioria desses índios já estavam em área urbana. E alguns outros estavam no hospital com outra doença, ou estavam nas casas de saúde indígena em tratamento e pegaram o Covid. Mas não houve essa coisa de dizimamos povos, acabamos com alguns povos, não. Teve mortes, mas não foi o caos que pregaram. Nós cuidamos. Então, no item, a pauta indígena, a saúde indígena, alimentação, garantia alimentar, proteção da área, proteção do território, o governo cumpriu bem o seu papel. E no mesmo sentido com os quilombos, nós temos quilombos ainda em áreas isoladas, então a gente também precisava mantê-los alimentados. Então, um grande trabalho que o Ministério coordenou foi levar as cestas básicas. E olha, Paloma, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Por exemplo, na região ribeirinha, que a gente tem quilombos lá no Marajó, tem lugar que a cesta básica, entre o centro de abastecimento, da onde ela estava, até a pessoa, demorou 9 dias para chegar. A gente tem cesta básica que ficou em um barco 6 dias, de Belém até a última cidade. É muito, muito longe, é tudo muito difícil. Então, eu tive esse desafio de enfrentar todas as dificuldades logísticas para fazer a garantia alimentar de povos indígenas, de quilombos e da região ribeirinha do Brasil.